Olá, eu sou o Liboni e eu sou o FBI. Bom, Twin Peaks terminou essa nova temporada, que veio 25 anos depois da temporada original. Eu já sabia que eu ia fazer esse vídeo, então ontem eu pintei esse retratinho do agente Dale Cooper. Eu me perdi demais na pintura dele, então vocês vão ver que lá no final tem um corte e vai para o resultado final, porque acabou o cartão de memória da câmera. Daí eu tive que fazer isso. E eu fui e voltei demais. Ficou... Mas vamos pra série, então. Puta que pariu, né? O que foi essa série? Sabe, às vezes a gente vê uma série e fala assim, puta, os caras estragaram a série, os caras pegaram uma ideia boa e deixaram meio idiota. E no geral, quando isso acontece, é porque o cara que tem o dinheiro ali, o dono do canal, o diretor de alguma coisa, não o diretor artístico, o produtor executivo, essa turma, vai lá e dá uma idiotizada no programa. Fala, não, você tem que dar respostas, não, você tem que fazer assim, não, o público só vai ver se for isso. E, no geral, isso mata qualquer espírito da história. É difícil uma história que sobreviva a essa linha de cortes promovida pelo dinheiro, promovida pela expectativa de audiência e tal. E Twin Peaks é o exemplo do que acontece quando a pessoa com o dinheiro não está mandando, né? O David Lynch fez aí um mega acordo onde ele dirigiu ele mesmo os 18 episódios dessa temporada. É muito raro o mesmo diretor fazer todos os episódios na temporada. Você pode reparar que apesar de a gente ter ali um criador, normalmente nas séries, cada episódio é um diretor. Às vezes o diretor principal dirige o primeiro e o último, algum mid-season, algum episódio importante, mas dirigir todos é uma coisa mais rara. Isso por si só já é um diferencial do Twin Peaks. Mas por que a gente está falando de Twin Peaks? Porque 25 anos atrás, quando surgiu essa série, ela, de uma certa forma, revolucionou a TV. Twin Peaks, ela mudou a forma como as pessoas viam TV. As séries, elas eram, no geral, de histórias avulsas, não tinham uma narrativa complexa. As pessoas assistiam a TV, assim, fazendo outra coisa, sabe? Deixava a TV rolando e tava cozinhando, tava resolvendo palavra cruzada, sei lá, a TV era um pano de fundo. Porque você não precisava prestar atenção, você entendia a história indo e voltando para ela a qualquer momento. Quando o David Lynch faz o Twin Peaks, ele muda essa lógica. O Twin Peaks era uma história de imersão, você tinha que sentar e assistir. Ou você assistia ou você não entendia. E era uma história de basicamente uma história só. Era um grande filme dividido em capítulos. E não histórias avulsas de personagens que poderiam ser vistas em qualquer ordem. Isso muda a lógica da TV de uma forma que permite que hoje a gente veja essas séries fantásticas que a gente gosta de ver na TV. Essas séries que são narrativas longas, essas séries que são complexas, essas séries que têm uma profundidade. Twin Peaks está no centro do que permitiu transformar as séries de TV numa arte até maior que o cinema nos dias de hoje. Em termos de narrativa, não de estética. Às vezes até de estética, mas... Twin Peaks é a base de muita coisa. É a base de Arquivo X, é a base de, sei lá, infinitas histórias de ficção, de investigação. É muito importante para a história da TV o que o Twin Peaks fez. Tanto que é uma série que é vista até hoje. É uma série que seria revista de novo se o Netflix tivesse conseguido os direitos da primeira e da segunda temporada e do filme. Porque é uma coisa curiosa. Essa temporada ela foi produzida pelo Showtime,
que é o canal a cabo lá nos Estados Unidos, com parceria com a Netflix. Então o episódio passa no Showtime e depois já é imediatamente transmitido na Netflix. Tanto que foi transmitido, acho que ontem, o episódio final lá nos Estados Unidos, e hoje, às 4 da manhã, já tinha disponível para ver na Netflix. Mas a Netflix não conseguiu as séries originais, ou não se esforçou, não sei. O que meio que falou assim, foda-se aí, vai lá e pirateia. Né? Porque você não tem outro jeito de ver. Você não tem retransmitido em nenhum lugar. Você pode até tentar achar os DVDs, mas é difícil de achar, né? Mas quem viu a série estava muito ansioso para ver. Na verdade, assim, se você for pensar bem, a série, essa terceira temporada, ela foi feita para quem já viu a série. Obviamente, mais pessoas vão descobrir ainda Twin Peaks, vão assistir as séries originais, vão depois partir para Netflix. Mas isso foi feito para quem viu. É uma história que assim não vai recontar, não vai te ajudar a entender se você não assistiu as séries, se você não assistiu o filme, o Fire Walks With Me. E tem a questão do livro também. Tem um livro escrito pelo Mark Frost que, de certa forma, complementa o que aconteceu depois da série. Eu não li esse livro, mas eu fui vendo vários vídeos e reparei que muito do que tem nessa terceira temporada remete diretamente ao que está no livro. E assim, o que foi essa temporada, né? De novo. Foi uma coisa assim, eles pegaram a história, deram um prosseguimento, só que assim, se você pensar em Twin Peaks, quem assistiu, no final da segunda temporada e no filme, que são as partes mais loucas da série, que são as partes que a série começa de fato a derivar do que é uma investigação normal para um negócio de um cunho metafísico, os Black Lodges, White Lodges, a Sala Vermelha e todas as coisas que até um ponto você poderia falar que era só um sonho e depois você vê que de fato estava influindo na história. Você pega essa parte mais louca e você continua só ela. Então essa terceira temporada é só a parte louca de Twin Peaks. É só uma viagem sem âncoras. O cara vai partindo ali de uma série de conceitos, de doppelgangers, de cópias de criaturas criadas pela mente, desses mundos escuros e essas salas vermelhas que estão fora da realidade, mas que influem na realidade. E vai nessa viagem. Você tem no começo da série 3 personagens como do agente Cooper. Você tem basicamente 3. Você tem o Cooper do mal, né, com o Bob dentro, que foi como terminou a segunda temporada lá atrás. Você tem o Cooper bom, que está lá na Sala Vermelha, e você tem o Doggy, que é um personagem totalmente perdido ali, né? Uma outra cópia. E, bom, a história vai, assim... uma coisa importante, que eu acho que quem assistiu já imaginou, é que, assim, você não pode esperar respostas de Twin Peaks. E isso é muito engraçado, sabe? Porque você começa assistindo, sabendo que você não pode esperar resposta, mas você fica querendo criar a sua própria resposta. Isso que é a diversão, né, da série. Ela funciona bem dentro da lógica de cultura de convergência. Você podia ver vários vídeos, podia ler várias teorias, podia ver as pessoas tentando juntar as peças desse quebra-cabeça metafísico, que a grande questão é que assim, as peças não se juntam de uma forma tradicional. E essa é a beleza da coisa.
o final da série é uma insanidade. É uma insanidade quase tão grande quanto o episódio 8, que, sei lá, é uma colagem de imagens assim que poderia estar numa Bienal, não sei. É uma coisa muito, muito, muito fora dos padrões, aquele episódio 8. E você tá lá, assistindo a série, esperando uma resposta. Apesar de saber que você não deveria estar esperando uma resposta, mas você tá esperando uma resposta. E o que acontece? Ele te mostra umas cenas longuíssimas do agente Cooper na estrada, dirigindo. E todas as perguntas, e todas as coisas, tudo que ele abriu no decorrer da história são pistas que não são amarradas nem assim superficialmente. São coisas tão abertas que você pode ficar derivando, imaginando e pensando e criando. O mundo de Twin Peaks, ele existe de forma diferente dentro da cabeça de cada espectador. Que na cabeça de cada um você tem uma teoria totalmente diferente sobre o que era aquela caixa de vidro no começo da história, o que era aquela entidade que aparece no começo da história, e uma centena de outras coisas. O que era aquela gangue do Braço de Ferro? Sabe, o que é aquela vida do Doug Jones e aqueles personagens, os caras do cassino, o James Belushi, aliás, sensacional ver o James Belushi de novo, eu adoro esse ator. Mas o James Belushi fazendo aqueles irmãos donos do cassino. E a própria Audrey. Onde estava a Audrey? O que é a Roadhouse? E todas aquelas bandas absurdas que estão no meio de um bar redneck, assim, no meio do nada. Cara, são muitas perguntas e propositalmente elas não têm resposta, porque a resposta é você que dá. E isso é uma coisa do David Lynch. Eu já vi algumas entrevistas dele que ele fala isso. A partir do momento que ele dá a resposta, ele acabou com a história. Então nunca vai ser definitivo. Vai ser sempre o que o espectador achar. Fora isso, a questão da direção visual é muito interessante. As cenas lentas que ele constrói, aquelas coisas propositalmente que não levam para nada, é uma coisa que nesse mundo da edição MTV, que assim, pá, tem que ser tudo rápido, tem que tudo mudar rápido, tem que tudo acontecer, tem que ter muitos cortes e tal, é uma coisa totalmente diferente. Você vê uma coisa num ritmo lento, numa construção lenta, e ele constrói picos narrativos impressionantes. A série tem ali seus 18 episódios, você tem lá no episódio 8 uma quebra de assim, sei lá, absurda, de qualquer lógica. Você tem no episódio 16 a volta do agente Cooper, que é quando ele fala "eu sou FBI", que todo mundo que estava assistindo se arrepiou. E, ao mesmo tempo, você sai desse episódio 16 com uma puta expectativa e você vem para um episódio duplo, 16 ou 17 e 18, e você tem assim um episódio inteiro de narrativa bem intenso, com bastante história, com bastante coisa acontecendo, e um último episódio onde basicamente não acontece nada. Tem algumas pistas, tem algumas coisas, mas não acontece muita coisa. E esse era o grande lance do Twin Peaks, porque você estava lá, você falava, puta, amanhã vai ter Twin Peaks, e você podia ter um monte de teoria, mas você não sabia o que ia acontecer. É diferente daquelas séries que você tem suas teorias e ele te entrega aquela resposta que você queria. Twin Peaks é uma série que você vai e você não sabe o que esperar. E isso, por si só, já é de uma grandiosidade assim imensa nos dias de hoje. A gente ter narrativas que se dão ao direito de não amarrar as coisas, ter narrativas que se dão ao direito de não correr com a história e que se dão ao direito de fazer pontas soltas aos montes, é muito interessante, porque a gente vive num mundo
onde a narrativa foi amarrada pela tal da arma de Tchaikovsky, que é uma teoria que, se você coloca uma arma em cena, essa arma tem que ser disparada. E isso meio que, puta, eu não sei, eu acho que isso meio que fode todas as narrativas, porque você vai lá, você olha ali, o cara pegou uma faca, pá, ele vai usar aquela faca. Ah, o cara escondeu um clipe, ele vai abrir uma porta. E Twin Peaks ela não, é uma série que, se você podia viajar em todas as armas de Tchaikovsky que estavam disparadas, estavam colocadas no cenário, e nenhuma delas vai disparar. Isso é fenomenal. Isso eu acho de outro mundo. Enfim, eu gostei bastante. O final, eu acho que vai ter muita gente que vai falar que é frustrante, vai falar que nossa, é igual Lost de novo, que eu fiquei vendo e lá. Mas quem de fato estava assistindo, quem de fato conhecia, sabe que o final não ia ser diferente, sabe que não ia ter resposta, sabe que não ia fechar a história, sabe que... E não é porque ele fez isso que ele quer fazer uma quarta temporada. Muito provavelmente não vai ter mais temporadas. Acho que já não tem ali onde prosseguir com essa história, de fato. Pelo menos não de um jeito não tradicional, como ele conduz. A partir dali, você só pode chegar para uma narrativa, um desfecho correto, correto entre aspas, né? Um desfecho decisivo que te dá todas as respostas. E não é o que o David Lynch faz. Simples assim. Então, eu acho que, de novo, essa série vai influenciar muito a TV, o que é um problema, porque vai ter muitos diretores querendo ser David Lynch e produtores que não vão deixar eles serem David Lynch. Mas, assim, coisas que ele colocou, como enfiar um clipe inteiro, um clipe não, assim, um cantor cantando uma música inteira dentro de uma cena, ou fazer a passagem dos créditos com algo acontecendo ainda, essas quebras estruturais, essa linha narrativa que não leva a lugar nenhum, cheia de becos, que não são becos sem saída, aliás, são cheios de, sei lá, ruas infinitas para lugar nenhum, isso vai influenciar muita coisa. Pode ser que não seja uma série muito bem assistida, pode ser que não seja uma série que tenha muita audiência, é o que estão falando, aliás, que a série não está tendo audiência nos Estados Unidos, mas a audiência de uma série como Twin Peaks é fluida. Ela está muito no centro da mudança do paradigma de como se assiste série, como se assiste TV. Você não assiste mais sentado na hora que o programa passa. Agora, a série, o filme, a TV, ela é uma coisa que funciona igual um livro, que tem que ser pensado de forma diferente. Vai estar na livraria, daqui 15 anos alguém vai descobrir. Twin Peaks é uma série que pode não ter tido uma audiência na TV alta, mas teve uma audiência que valeu para o Netflix, e é uma série que vai perdurar por muitos anos sendo assistida. E isso é uma coisa muito rara e muito difícil e muito legal. Então é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até o próximo.